Coleções. Muitas pessoas possuem as suas próprias, sejam de figurinhas, action figures, roupas ou até mesmo uma coleção gigantesca de TVs de tubo. Sim, amigão, na sua época não existia autismo. Porém, sempre tem aquela parcela da população que não se encaixa nos estereótipos normais e que gosta de colecionar coisas de bizarras até no mínimo criminosas. Porém, antes de te contar mais sobre, eu peço que você já se sente na sua melhor cadeira, certifique-se que sua tumba está bem lacrada para que ninguém a roube, já que hoje o vídeo é sobre ele, o obscuro e misterioso mercado de venda de ossos. Então, sem mais enrolação, já curte a hype para chegar o mais longe possível, não se esqueça de se inscrever e... Sá comigo! Daí você me pergunta, Alvaralhos, meu Deus do céu, como que você descobriu isso? Um bagulho que eu mais gosto de fazer no meu tempo livre é ficar entrando em rabbit holes da internet. E meu Deus do céu, eu me arrependo. Porém, algo tão misterioso como esse mercado merece ele, lo devido contexto. O mercado de compra e venda de partes humanas existe há séculos, tá ligado? Porém, ele sempre foi meio que mal visto pela sociedade, seja pela pessoa ter uma visão religiosa daquilo e achar meio profano, ou até a pessoa perguntar, ok, como você conseguiu 45 caixas torácicas? Por favor, só me explica isso. Mas, incrivelmente, esse mercado é extremamente importante para a nossa sociedade, já que por conta disso, várias pesquisas e estudos sobre anatomia podem ser feitos justamente por instituições de ensino que precisam desses corpos, tá ligado? Não é à toa que hoje em dia ficou muito mais fácil a regulamentação de você doar o seu próprio corpo para a ciência e para estudos quando você falecer. Só que como todo mercado underground, sempre tem aquela parte um pouco mais misteriosa, seja desde aquelas pessoas que falam, não pô, confia em mim, tem aqui uma vaga de emprego na Rússia pra você perfeito. Daí depois de 3 semanas você só vai saber que a pessoa foi parcelada em 45 vezes quando sair no G1. E toda essa estigmatização que tem em cima desse mercado, o medo geral que muitas pessoas têm ao mencionar ele, vem basicamente lá para meados da era vitoriana, tempos mais antigos em geral, onde uma das profissões do submundo que eram muito comuns eram os famosos Tomb Raiders, a galera do roubo de tumbas, onde uma ou mais pessoas, tal qual abutres, ficavam beirando cemitérios, esperando para que a família terminasse de velar o corpo e enterrar ele, para que na calada da noite eles pudessem ir no local onde o corpo tinha acabado de ser enterrado. Só que no meio disso, o caminho diverge para duas instâncias diferentes, desde os que simplesmente iam para fazer o saque por conta que algumas famílias mais abastadas elas enterravam os seus entes queridos com seus pertences de maior esmero que eles tinham durante a vida, sejam joias, brincos, pulseiras. Então essa primeira camada dos ladrões de tumba só iam para pegar isso. A outra parte mais bizarra ainda era que iam a mandos de estudiosos ou nobres justamente para pegar o corpo em si, seja para fazer experimentos ou qualquer outra coisa. Eu não quero muito ir nesse ponto, mas qualquer outra coisa. E nisso o clima fica meio pesado, porque se você parar pra pensar que tinha gente que continuava ainda indo no túmulo da pessoa pra visitar ela, pra poder velar ou rezar por ela, e mal ela sabia que ela estava só em cima de uma caixa vazia rezando, tá ligado? Isso continua por muito tempo, justamente porque seria de muita ignorância eu não falar pra vocês que algumas faculdades, instituições de ensino em geral, possuem a sua galeria de corpos ou esqueletos de moradores de rua ou pessoas em situações mais precárias que acabaram por falecer, só que como não teve o corpo requisitado para a família, foi enterrado como indigente. Então os corpos muitas vezes eram doados para essas instituições de ensino. Tanto que eles foram a fonte justamente para cursos onde requisitava de um estudo anatômico mais preciso, tá ligado? Já que eu não sei você, mas eu não gostaria que o cirurgião que vai mexer dentro das minhas entranhas aprendesse sobre anatomia com um boneco de silicone balístico. Eu não sou o Mythbusters, eu não aceito isso. Tanto que se você gostou desse assunto, peço que você procure ajuda. E também, se você quiser se aprofundar mais, tem um filme justamente que fala sobre essa situação das pessoas que são entregues a essas faculdades. O nome do filme é M8, posso falar o restante da palavra, mas eu garanto pra vocês que é um filme muito da hora pra vocês assistir, pra vocês se contextualizarem mais sobre isso. Porém, não seria um vídeo do Alvaralho se fosse só um vídeo informativo, pô. Você não tá na Operação Barbarrussa. Já que, como eu falei, eu entro em rabbit holes. E, infelizmente, eu acabo vendo coisas que eu não queria ter visto. Uma delas é
é que, por conta do advento da internet, ficou muito mais fácil para que essas pessoas com esses gostos mais peculiares conseguem compartilhar suas coleções e falar sobre os itens que possuem, tá ligado? Tanto que na hora que eu descobri esse nicho, eu fiquei surpreso pela minha insurpresa, já que a maioria das pessoas tinham aquele estilo mais alternativo, emo, gótico, tá ligado? Meio que, sei lá, tá ligado? Eu ri muito pela quebra de expectativa, porque é um clichê do caramba. É o mesmo clichê de você ver um maconheiro pela primeira vez e ele pareceu salsicha, tá ligado? E meio que enquanto eu assistia uma menina fazer uma bela pintura na mandíbula de um cachorro, eu acabei sentindo uma energia pesada se aproximando a 3 vídeos de distância. Mais um monte de colunas vertebrais, espinhas, chame como se for, eu não sou tão bom assim em anatomia, só sei desenhar. E quando eu esperava que ia começar aquelas musiquinhas de terror do TikTok, tipo... Eu vi um homem sorrindo muito e eu me senti tal qual Doakes vendo Dexter pela primeira vez. Só que quando passa sua primeira onda de estranheza de meu Deus do céu, por que esse cara tá rindo? Você percebe que na verdade é um cara até que ok, é meio que uma pessoa que leva bastante com humor essa situação de ele tem uma coleção enorme de ossos. Já que o nome dele é John Spichai, eu acho que é assim que se fala o nome dele. E antes de qualquer coisa, esse homem tem os requisitos para entrar no PC Universo? Se sim, digite aqui nos comentários. E ele tem um perfil no TikTok com cerca de 500 mil seguidores, além também de uma empresa chamada John Bones, que, meu Deus do céu, outro cadalho do cadilho competindo com Alvaralhos, onde, na verdade, ele tem até que parece que um motivo nobre por trás, já que ele pretende dar uma segunda vida com as peças dele, já que ele atualmente é um dos maiores revendedores de ossos humanos da América do Norte, e ele possui uma coleção tão vasta que ele tem um museu de ossos, tá ligado? Só que assim que isso chegou aos contatos da internet, a primeira coisa que começaram a surgir é as teorias bizarras, onde a galera perguntava aonde esse senhor conseguiu tantos ossos, e a resposta é bem simples: ele desenvolveu o amor pela coisa quando ele era mais novo, quando o pai dele apresentou pra ele um esqueleto de um rato articulado. É uma maneira meio estranha de passar um momento com pai e filho, mas tudo bem. E quando o pai dele foi dessa pra melhor, ele herdou toda a coleção de ossos do pai dele. Só que aí que chega a pergunta: aonde o pai dele conseguiu os ossos? Só que essa resposta, ela diverge bastante por conta que, o que acontece? Algumas pessoas que também tinham parentes que possuíam coleção de ossos, eles acabavam doando pro pai do John, ou vendendo também pro pai do John, e como era a brisa do cara, ele comprava, tá ligado? Só que também aí tem outro porém: muitos desses ossos não tem uma documentação certinha de onde eles viam, tá ligado? Por conta que sim, a empresa do John é focada em vender esses ossos para instituições de ensino, só que as pessoas que revenderam os ossos pra eles antes, tá ligado? Meio que alguns não tem uma documentação tão certa, então tá mais na parte do falaram que esse osso não veio de ninguém, que foi vítima de um serial killer. Fica tranquilo com isso. E nossa, eu fiquei parando pra pensar, se esse cara der cabo de alguém, é simplesmente muito fácil ele só limpar o corpo, deixar só os ossos e ficar pendurado, tipo uma medalha de honra. Meu Deus do céu, onde eu fui? E como tudo no planeta Terra, nenhuma experiência única, já que várias pessoas, elas têm entes queridos que na hora que eles vão de Vasco, eles descobrem que às vezes o avô, o tio ou o pai possuíam um enorme ossuário humano e não sabem o que fazer, tá ligado? Então eles ligam pro John e vendem pra eles os ossos ou simplesmente doam, tá ligado? E com o tempo isso acabou virando um negócio, tá ligado? Tipo, eu não vou julgar o cara. Tem gente que faz roupa pra bebê reborn. Você quer realmente julgar um cara que só tá com um trampo desse? Só que imagina a maldição do cara, tá ligado? Dá ano novo, todo mundo fala assim, ó, aqui um esqueleto de cachorro pra você, ó. Mas é claro que um tema desses deveria trazer ele de volta, né? O nosso infame caso bizarro. E o caso bizarro de hoje é sobre a ossada encontrada em Jardins. Pra quem não sabe, um senhor de 79 anos que não teve a identidade revelada acabou indo dessa pela melhor numa madrugada de uma segunda-feira, e a família, como padrão, foi lá, descobriu o corpo, ligaram pra polícia. Só que uma coisa aconteceu de diferente. Durante a limpeza do apartamento, que era sim numa zona nobre de São Paulo, eles acabaram por encontrar umas sacolas, e quando eles abriram essas sacolas, eles se depararam com 12 crânios e mais um monte de ossos de outras partes do corpo humano. E pra você deixar esse bagulho mais creepy ainda, junto aos ossos tinham várias e várias fotos em preto e branco de pessoas, além de objetos pessoais dessas outras pessoas. Só que nisso que entra uma parte que é muito estranha e acaba sendo um pouco interessante, pois justamente por conta de ser de uma família parece que com um pouco mais grana, algumas informações foram omitidas e a polícia afirmou que o senhor sofria de distúrbios psiquiátricos e que os ossos encontrados haviam sido roubados do cemitério local, já que o senhor possuía também dentro do seu apartamento pás, enxadas, materiais
materiais para a escavação em geral. E o restante da ossada foi levado para o Instituto Criminalista de São Paulo, onde eles ainda vão tentar descobrir de quem era, tá ligado? Porém, como você vê essas fotos lá, tipo, já faz bastante tempo. Pô, foto em preto e branco, tá ligado? Os parentes dessas pessoas já devem estar velhos. Além também do fato que o senhor ele era acumulador e possuía outros itens, como espadas, armas antigas dentro do próprio apartamento. Só que o que deixa isso mais estranho é que geralmente colecionadores dessas paradas não mantêm os itens escondidos, só se talvez os ossos foram roubados recentemente e ele ainda não tinha escolhido um local. Porém, geralmente essa galera, eles curtem deixar as coisas deles mais expostas para que todo mundo veja, pô, é uma coleção, tá ligado? Principalmente se foi adquirido de maneira legal, o que temos quase certeza que aqui não foi. Só que, infelizmente, como o senhor foi dessa pra melhor, a gente ainda fica só com a especulação. Tinha galera falando que talvez ele era um famoso serial killer do passado que ficou escondido. Tinha também outra galera que falava só que ele roubou, tá ligado? Ou que ele conseguiu comprar no mercado negro de ossos, já que ele existe. Infelizmente, o mundo é uma bosta, cara. Você descobriu isso hoje? Só que como ele não está mais entre nós, nós nunca vamos ter a resposta, fazendo sinceramente com que esse fosse um dos piores, mais bizarros e estranhos rabbit holes que eu entrei nessa semana e me aventurei na internet. Bom, como mensagem final desse vídeo, você está ligado que existem meio que umas pessoas que transformam o seu corpo numa gema quando você vai embora dessa pra melhor? Exato, eu quero que arranquem o meu crânio e que façam com o meu corpo 2 gemas de cristal, pode misturar com outra coisa, mas 2 gemas pra ser os olhos da caveira e meio que eu virar uma herança de família, tá ligado? Justamente só pra incomodar gerações futuras, tá ligado? Pro meu tataraneto falar, oh meu Deus do céu, o crânio do meu ancestral, e me tratar que nem o Treg trata o crânio do Argal, tá ligado? Basicamente isso que eu quero causar nele. Esse vídeo foi por conta da votação da comunidade, que então, se esse vídeo não saiu hoje, vai sair segunda. Fiquem calmos. E que eu coloquei sem querer como resposta de errado e certo. Eu não sei por que eu fiz isso, eu nunca cometo esse erro. Se possível, não se esqueça de curtir e hypar esse vídeo pra ele chegar o mais longe possível. Não se esqueça de virar membro, se puder, claro, né? Vai ajudar muito. Também lembrando que a sua ideia vira vídeo aqui no canal. Demora um pouquinho, mas sempre sai, tá ligado? Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Meu nome é Alvaralhos, eu tô com muito medo e fui! Now you want some of this part. You ain't gotta say a word. Just walk that, let's get right.